E aí, galera do convênio, novamente aqui o professor Romiel, e hoje nós iremos falar sobre o nosso próximo assunto aí do Hiper 2. A gente vai falar sobre o renascimento, né? Esse assunto que é um dos assuntos mais importantes desse bloco nosso que a gente está estudando. E aí eu vou pedir para vocês se prepararem, ou melhor, já devem estar preparados, livro em mãos, caderno, lápis, borracha, tudo que for necessário para que a gente tenha um bom aprendizado. Então, vamos lá, na página 13, nós iremos falar sobre a cultura renascentista. Bom, como a gente está seguindo uma ordem, né, uma ordem cronológica, a gente está trabalhando um pouquinho sobre essa fase final da Idade Média, já na passagem para a Idade Moderna, e a gente percebe que muita coisa aconteceu nesse momento, né? Já falamos sobre a questão da formação dos estados nacionais, né? O nascimento dos países unificados. Também falamos do fortalecimento do poder do rei. E hoje iremos falar de mais alguns aspectos da sociedade que foram modificados durante esse período aí, do final da Idade Média para o início da Idade Moderna. E hoje nós iremos falar do Renascimento, que é um assunto extremamente visual, um assunto muito interessante, inclusive nas artes, na disciplina artes, vocês estudam bastante também o Renascimento, e na história também usaremos muitas imagens, tanto na nossa videoaula, que está acontecendo agora, como também nas nossas aulas online, que acontecem nas segundas e terças-feiras. Então, se preparem que vai ser um assunto muito bacana que a gente vai trabalhar a partir desse momento. Então, eu vou começar a leitura do nosso assunto, a cultura da Renascença, na página 13 do Hiper 2. Acompanhe lá enquanto eu coloco uma imagem ilustrativa. Durante a Idade Moderna, artistas, literatos e cientistas vinculados ao renascimento artístico-cultural contribuíram para a construção de uma mentalidade mais afinada aos novos tempos. Desejosos de retomar valores da antiguidade clássica, pensadores de diversas nações celebravam o humanismo, o racionalismo e o individualismo, elementos que caracterizavam uma sociedade mais arrojada e cosmopolita. O renascimento da vida urbana e do comércio e a formação dos estados modernos despertaram o interesse dos intelectuais pelo estudo das obras da antiguidade greco-romana, em um contexto marcado pelas ideias de enriquecimento, prosperidade e crescimento pessoal. Reforçar o individualismo significava também despertar o espírito de competição e, por extensão, o de concorrência, próprios da burguesia mercantil em ascensão. Bom, nesse primeiro momento, a gente vai falar que o Renascimento ele vai surgir em um momento em que a sociedade europeia estava passando por uma mudança, que era a mudança de se ver inserida em governos, vamos dizer assim, mais centralizados, com estados já unificados, mais fortalecidos, e isso também teve reflexo na economia, gerando uma economia muito mais competitiva e que, vamos dizer assim, gerou a necessidade de uma arte mais requintada, de mais classe. E aí, buscando renegar a Idade Média, os artistas e intelectuais vão se voltar para o período anterior à Idade Média, que foi a Idade Antiga, ou a Antiguidade, momento de destaque das culturas grega e romana. Como a cultura greco-romana foi uma cultura de muito desenvolvimento das artes, né, da literatura, do teatro, né, das artes como um todo, isso vai fazer com que os renascentistas se inspirem muito naquele período histórico que ocorreu naquele momento há mais de 1000 anos atrás e vai servir de inspiração para nortear as obras, principalmente as obras visuais,
né, como escultura, como a pintura, mas também vai influenciar na literatura daquele momento do renascimento cultural. Vamos retomar a leitura. O renascimento cultural foi impulsionado pela invenção da prensa de tipos móveis, que é exatamente esta que vocês estão vendo agora na tela de vocês. Essa aqui é uma réplica de tipos móveis de metal, pelo alemão Johann Gutenberg, o que possibilitou a reprodução e a divulgação das obras literárias em grande escala. Interessados na expansão dos ideais do movimento ou na promoção pessoal, alguns homens enriquecidos, banqueiros, grandes comerciantes, príncipes e papas, passaram a proteger e a financiar artistas, sendo chamado mecenas. Essa prensa de tipo móveis, prensa de tipos móveis, que vocês estão vendo uma gravura aí representando ela foi uma grande revolução tecnológica para aquele momento. Estamos falando do século XIV para o século XV. Por que essa prensa ela vai trazer tantas mudanças, tantas novidades? Porque a partir daquele momento era possível reproduzir a mesma obra várias vezes de maneira muito mais rápida. Até antes da criação dessa prensa pelo alemão Gutenberg, era necessário copiar à mão todos os livros, todos os textos. Você tinha que ler e ir copiando. Já pensou o trabalho que dava fazer isso? Era uma coisa absurda e extremamente demorada. Então, essa prensa vai fazer com que livros, obras literárias pudessem ser copiadas em grande velocidade. Assim, para a época, é claro, né? Nada comparado à tecnologia que a gente tem hoje, mas para aquele momento era muito rápido e em grande quantidade, tornando possível você vender várias obras, né, em grande escala. Então essa invenção ela vai ser decisiva para a gente compreender a continuidade aí do nosso assunto do Renascimento. Agora vamos falar das características gerais. Os intelectuais da Renascença opunham-se ao teocentrismo, ou seja, Deus no centro, ao misticismo e ao coletivismo, típicos da sociedade medieval. Nos diversos setores da produção cultural renascentista, podemos verificar a ocorrência das seguintes características. Humanismo. Os estudos deveriam melhorar o entendimento do mundo e da vida e exaltar a liberdade de iniciativa e a curiosidade dos seres humanos. O humanismo ele vai se opor ao teocentrismo. Aqui na obra O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, você percebe o homem no centro, o homem assumindo posição de protagonismo, muito diferente, por exemplo, de como era na Idade Média, aonde o teocentrismo predominava, aonde Deus era sempre o foco, figura de Deus, dos santos, a figura de Maria, as obras religiosas sempre estavam em evidência e eram o foco, era um centro, por exemplo, de pinturas e esculturas e tudo mais. Neste momento, já de fim de Idade Média e início da Idade Moderna, a gente vai ver que o homem ele vai assumir esse protagonismo e ele vai realmente ter mais destaque a figura humana, a curiosidade do homem, e isso é chamado de humanismo. Assim como também o antropocentrismo, que vai realmente colocar o homem no centro, né? É a exaltação e glorificação do ser humano, o qual se tornou o centro dos debates e da produção artística, científica e filosófica. O racionalismo, a busca de explicações racionais e científicas para os fenômenos naturais, que significa
o racionalismo. Durante a Idade Média, né, que foi um momento de predomínio da igreja sobre as sociedades, as explicações para os eventos, para os fatos, eram geralmente explicações religiosas. Como assim? O terremoto atingiu a cidade de Lisboa, né, destruindo várias regiões e matando muitas pessoas. Na Idade Média, a explicação para o terremoto era justamente uma punição, né? Deus estava punindo aquelas pessoas. Já no período renascentista, a explicação vai tentar ser dada de forma científica, de forma racional, tentar compreender que fenômeno natural levou ao surgimento daquele terremoto e à destruição. Então vai ser uma explicação que vai fugir do misticismo, daquela religiosidade, e vai ser justamente uma explicação, uma tentativa de explicação muito mais racional, muito mais de embasamento científico realmente. Bom, vamos continuar. Experimentalismo. Observação e comprovação de toda e qualquer produção científica. Novamente, a ciência ganha destaque dentro dessa sociedade, dessa cultura renascentista, e a ciência que precisava experimentar. O que significa isso nesse contexto, né? A experimentação é você tentar, é você fazer para poder comprovar se de fato aquilo é possível, de que fato aquilo traz, vamos dizer assim, aumenta o conhecimento, traz informações. E nesta obra aqui que a gente está vendo, que infelizmente eu não tenho o nome agora, nem do nome, nem da obra, nem do autor, essa é uma obra que claramente demonstra esse experimentalismo, né? Esse racionalismo, porque mostra um médico fazendo uma dissecação de um cadáver, né? Que é quando o médico ele abre o cadáver para estudar mesmo os órgãos, músculo, toda essa parte da anatomia humana. E muito interessante a expressão de curiosidade, né, nos rostos, nas fisionomias dos personagens retratados, né? Então é realmente uma obra que consegue sintetizar esses ideais renascentistas de curiosidade, né? de a busca pela ciência, e mesmo que essa busca passe por cima de questões católicas, questões cristãs, que na época eram verdadeiros tabus, né? Por exemplo, você dissecar um cadáver, você mexer em uma pessoa que já morreu, mesmo que para estudos científicos, durante a Idade Média, aquilo era impensável, porque a Igreja Católica ela controlava todos os aspectos da vida, da sociedade europeia, e ela proibia realmente, porque, vamos dizer assim, a morte era um tabu medieval. Né? A pessoa morreu, ela não pode sofrer ali nada, porque ela morreu, né? Ela está passando para o plano divino, mesmo que seja a alma dela, segundo a crença cristã, mas o corpo dela precisa ser respeitado. E a ciência, ela não tem esse pudor, ela não tem esse tabu, ela realmente precisa experimentar para poder aumentar o conhecimento, para poder comprovar algo. E a dissecação de cadáveres, ela é extremamente fundamental para que os estudantes de medicina pudessem saber onde ficavam os órgãos do corpo humano, para uma possível cirurgia que eles precisassem fazer. Então, o conhecimento da anatomia humana é um conhecimento muito importante para o desenvolvimento da ciência, da medicina. Então, no Renascimento, a gente vai ver um avanço dessa área científica, dessa área da medicina. O próprio Leonardo da Vinci, que a gente vai falar mais adiante, provavelmente na nossa próxima aula,
na próxima videoaula sobre ele que por ser um cara que vai reunir muitas características do homem renascentista, o Leonardo da Vinci ele roubava corpos escondidos, é claro, de cemitérios, e levava esses corpos recém-enterrados, né, de pessoas que tinham morrido há pouco tempo, e levava esses corpos para o seu laboratório, onde ele ia dissecar o corpo, onde ele ia estudar e desenhar a musculatura da pessoa, até para ele poder aperfeiçoar os seus desenhos, para que ele pudesse fazer obras cada vez mais realistas, conseguindo retratar a posição de um braço, do rosto, a fisionomia, buscar ser ainda mais perfeito em seu trabalho. Então, o estudo de corpos de pessoas que já tinham falecido era um estudo muito importante, assim como é ainda hoje. A medicina precisa de secar corpos para que os estudantes ganhem experiência, para que quando eles cheguem naquele momento decisivo de um trabalho cirúrgico, eles possam fazer aquele trabalho da forma mais perfeita possível e que não cometam erros. Vamos lá, vamos terminar essa parte aqui. O berço do renascimento cultural foi o norte da Península Itálica, de onde se irradiou para outros territórios da Europa. Alguns fatores explicam o pioneirismo e o desenvolvimento artístico e científico das cidades italianas no início da Idade Moderna. A persistência das atividades comerciais durante a Idade Média, que possibilitou o desenvolvimento de uma poderosa classe mercantil, da qual surgiram tanto os patrocinadores de obras e artistas, os mecenas, como os grandes consumidores de sua produção. Uma dinâmica vida urbana em que se destacavam intelectuais que estudavam as obras clássicas, obtidas pelo contato dos comerciantes italianos com o Oriente. Além disso, muitos intelectuais e artistas bizantinos migraram para a Itália após a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. A permanência nas cidades italianas de vestígios materiais da antiguidade clássica greco-romana. Todas essas características foram fundamentais para que a região da Península Itálica, né, ela fosse o berço do Renascimento italiano, né? Por ter cidades muito desenvolvidas, cidades que perduraram praticamente durante toda a Idade Média, por ter uma burguesia muito eficaz, todas essas características, elas ajudaram a transformar a Itália em um local propício para o surgimento do Renascimento. Bom, pessoal, essa página 14 em diante a gente vai deixar para a nossa próxima aula, onde a gente vai poder se dedicar realmente a falar sobre a arte renascentista, que é o ponto que mais nos interessa. Então, por enquanto é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente se fala na nossa aula online, segunda e terça-feira. Então, galera, grande abraço e até a próxima.